Professora Kátia, Bom olha aí, dia, bom dia. bom dia. Que prazer tê-la aqui com a gente. Igualmente, igualmente. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar Muito com obrigada vocês, mesmo. esse monte de gente, né? Muito bom. Binha Salvador tá aí, o professor Marcelo Moura Fé da URCA acabou de entrar, o Ah, Enzo. muito boa. Então, estamos aqui. Eu vou, né, para quem não tem, eu vejo que tem bastante gente chegando toda semana, né? A gente tem tido um feedback legal, as pessoas têm passado mensagem, agradecendo, né, dizendo que estão curtindo bastante. E eu sempre gosto de apresentar porque sempre tem, né, gente nova. Então, assim, para quem está chegando hoje, eu sou a professora Thaís, né, Thaís Guimarães, sou geógrafa, fiz o doutorado em Geociências na UFPE, professor Gork Mariano, e com sanduíche, né, na UTAD, com o professor Arthur Sá, e venho trabalhando desde 2010, 2011 com a temática, né, da geoconservação dos 5Gs. E foi justamente, acho que lá em 2011, que eu tive o prazer de conhecer a professora Kátia Mansur. Foi no primeiro simpósio de patrimônio geológico que eu fui no Rio de Janeiro. Lembro que era a inauguração do Museu de Geodiversidade, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, né? Então, hoje eu estou na UPE, sou professora da UPE Petrolina, tenho desenvolvido alguns trabalhos na área de geoconservação, né, de geoeducação principalmente lá, e geocomunicação, né, divulgação da ciência, da geociência, que é isso que a gente está tentando fazer aqui nessas terças-feiras e vamos tentar fazer hoje, né, professora? A Com professora certeza. Kátia, ela é geóloga, né? Ela é professora de graduação do curso de Geologia da UFRJ. Ela faz parte, né, do corpo docente do programa de pós-graduação em Geologia e do Patrimônio Geológico do Museu Nacional. A gente também quero fazer umas perguntinhas sobre isso. É coordenadora científica do projeto Geoparque, né, Colchões e Lagunas, coordenadora do Museu de Geodiversidade e do projeto dos Caminhos de Darwin. A professora, ela é proativíssima. Ela está ali, né, É, professora? Então, eu vou passar a palavra, né, para a senhora falar, fazer algumas considerações, e aí a gente vai para a segunda parte, que eu estou com um roteirinho aqui, tá, gente? Para a gente fazer umas perguntas aí para a professora Kátia, né, e tirar todas essas dúvidas e sobre o projeto Geoparque, né? Que a gente já teve aqui, a gente começou com o professor Arthur, falando sobre os geoparques mundiais da Unesco, e aí veio o professor Marcos Nascimento falando sobre o aspirante, né, o projeto Geoparque Aspirante, Seridó, e agora a professora Kátia para falar para a gente como, né, esse conceito do projeto Geoparque, né, que categoria se encaixa esse projeto Geoparque. Então, professora Kátia, por favor, já falei muito, vou deixar a senhora falar agora, você falar. Tá, muito obrigada mais uma vez, Ítalo. Obrigada, bom dia. Tem aqui um pessoal, tem uma turma chegando ainda, mas, por favor, nossa, muita professora. gente. Bom, É, eu quero agradecer muitíssimo o convite de poder participar, para participar aqui hoje. Queria só dar uma complementadinha, que você falou de tantas ah, coisas aí, mas eu acho que tem uma coisa que a gente não falou, né? Que eu, antes, né, de ser professora da UFRJ, durante 29 anos, eu fui geóloga do Serviço Geológico do Estado, do DRM. E lá, sim. nos últimos 10 anos lá, eu coordenei o projeto Caminhos Geológicos, né, que é um projeto que foi muito importante, eu acho, nessa discussão toda que a gente faz hoje, e também o projeto pedagógico que a gente criou nessa época. E o que é interessante, que isso tudo me despertou, foi ali que me despertou um desejo antigo de ser professora, que eu estava guardado lá no fundo, né? E aí eu fiz o meu doutorado e um concurso para o UFRJ justamente numa vaga para Geologia Geral e Patrimônio Geológico, já em 2011, Olha 2010, só. né? E 2011, então, foi quando eu entrei para a UFRJ com essa visão, ou seja, são quase 40 anos de serviço, sendo que 29 no Serviço Nossa. Geológico e esses quase 10 já na UFRJ.
É muita coisa, E né? engraçado que tinha essa vertente, já essa linha, né? De patrimônio Sim, geológico, então, no caso, na UFRJ. Já. sim, já vinha das nossas dos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos ainda na época do DRM, e o Estado do Rio logo abraçou isso de uma maneira muito interessante, com a colocação dos painéis, principalmente, que Sim, inspirou vários projetos. E aí, dentro da UFRJ, eu também entrei para o doutorado com o tema do patrimônio, da geoconservação. O meu doutorado foi sobre geoconservação com o professor Ismar Carvalho. Então, isso tudo junto Ismar, foi gerando falando. aí uma abertura. E nessa Sim, abertura, houve essa abertura dessa vaga também, que, além de geologia geral, veio com a questão do patrimônio, por conta, inclusive, da discussão e da inauguração do Museu da Geodiversidade, do que foi Museu em de Geodiversidade. 2008, 2007, 2008, que ele é inaugurado. Depois, em 2011, ele foi Sim. reinaugurado com essa exposição que chama Memórias da Terra, né? Que é a exposição que tem hoje lá. Uhum. Gente, a gente É olha uma assim, já tem um história, né? tempinho, né? O Um tempo pouquinho. passa e a gente não percebe. Eu lembro que foi o meu É primeiro verdade, é evento, verdade. foi logo que eu entrei no mestrado, foi o primeiro Uhum. simpósio, né? Que eu fui, inclusive a professora Luciana da UPE, que trabalha comigo, está aqui, ela foi também. É de Uhum. Jane, né? Trabalhávamos, Sim, estávamos todas sim, juntas ali conversando na época e, né, todo mundo começando a foi. trabalhar com a temática. E foi nosso primeiro evento. Larissa Scheire também, do Piauí. Lembro que estávamos todas juntas Isso, lá no Rio. Foi onde eu exatamente. comecei a conhecer, né, a turma toda. Foi assim, foi um prazer. A gente teve o campo, vou falar dele daqui a pouco. Chegamos a conhecer alguns pontos, né, dos caminhos de Sim, Darwin. Teve uma feijoada sim. muito boa no final. Um Né, samba lembro no muito quilombo. bem. Isso, a feijoada maravilhosa. É, Então, mas assim, o tempo passa rápido, a gente nem percebe, é, mas né, muita coisa já foi construída ao longo desse tempo, né? Óbvio que falta sim. muito a se fazer, mas a gente olha para trás e fala, poxa, ufa, como a gente já trabalhou, né? Como a gente já conseguiu avançar, Nossa. mesmo que não Uhum. seja na velocidade que nós gostaríamos ou da forma que nós gostaríamos, né, que fosse, mas se a gente olhar para trás, a gente já caminhou bastante, né? Já fez bastante coisa, já Nossa, avançou muito, né? é, Então, eu acho que a manutenção até desse simpósio, que foi esse de 2011, que foi o primeiro lá no Rio, e uhum, que ano passado a gente fez o quinto lá isso, no Araripe, no né? Araripe, Então, nos assim, eu reencontramos. acho que exatamente a cada 2 anos, mantendo a periodicidade, e mostra Sim, que a gente está vivo, né? Que está construindo cada vez isso. com mais força. Eu acho que isso é muito E é, bom. e é uma oportunidade maravilhosa da gente não só mostrar o que a gente está fazendo, como também compartilhar com os colegas e saber o que os colegas estão fazendo. E, você está fazendo Uhum. isso, a gente está trabalhando aqui, vamos tentar encaixar isso aqui de alguma forma, né? Tentar fazer alguma coisa interdisciplinar, fazer o link. Sim, É muito interessante. Eu, particularmente, adoro esses momentos dos simpósios para a gente para eu rever também. os amigos, são os melhores, que assim a gente Uhum. vê que não está só. Poxa, eu não estou sozinho, ó. Tem gente desenvolvendo trabalho com jogos também. Tem uma galera ali trabalhando com vídeo. Eu lembro que agora no Araripe teve uma turma que estava trabalhando com vídeo. Então, assim, a gente vê, Sim, poxa, não estou só. Eu não sou meio louco sozinha. Tem um monte de gente também trabalhando junto com verdade, a gente. é verdade, é verdade. E então, assim, vou entrar aqui agora aqui nas perguntinhas. Gente, eu vou dar uma Uhum. olhadinha para cá, porque tô com um roteirinho aqui, tá, na mão. E aí, de vez em quando, eu vou fugir aqui do foco da câmera para a gente não se perder, tá? Então, assim, acho que a primeira coisa que para a gente conversar, que já acabei falando, né, no início, é a questão do conceito, né, professora? Como a gente falava, a gente até conversou um pouquinho ontem, há sempre alunos, né, há sempre pessoal novo que está chegando. Professor Gork, bom dia. O professor Gork está aqui com a gente.
chegando e, assim, sempre há uma dúvida, né? Às vezes, né, as pessoas perguntam, Geoparque, projeto Geoparque, aspirante Geoparque. Então, assim, essa ideia de tirar o mês de abril inteiro para a gente falar só sobre o Geoparque foi justamente para a gente, né, desmistificar algumas coisas, né? Tirar algumas dúvidas, principalmente essa dos conceitos, das categorias dos geoparques, né? Então, a gente já falou que um geoparque ele não é um parque nacional, né? Não é uma unidade de conservação. A gente já falou que os geoparques mundiais Unesco, né? Como o professor Arthur fez aquela explanação, ele faz parte de um programa da Unesco, né? Tem a GGN, que é a Rede Global de Geoparques, e o Marcos veio falando sobre o aspirante, né? E aí agora a gente conversar um pouquinho sobre o projeto Geoparque, né? Então, hoje o Costões e Lagunas, ele se encaixa, né, num projeto Geoparque Costões e Lagunas. Ou Sim, seja, sim. ele está numa categoria que ele ainda não é um aspirante, né? Não houve ainda um dossiê, não é isso? Muito embora Aham. vocês já venham trabalhando bastante, que eu lembro que em 2011, quando eu tive, né, aí já existia o Caminho de Darwin, eu via que vocês já estavam trabalhando. Eu não sei se naquele período já com o projeto intitulado Projeto, mas eu queria que a senhora desse né, fizesse uma explanação um pouquinho do território, como é que anda, né, a Tá. localização dele, os municípios. Vamos conversando sobre ele. Vamos lá. Apresentasse ele para Então, a gente, isso. né? A turma Então, que não vamos conhece começar. ainda o Costões de Laguna. Então, vou começar aí por essa questão. Nós realmente somos um projeto. Nós Sim. iniciamos nosso projeto lá em 2011, por aí. Em 2012, a Gisele Vasconcelos, da Etherhard Zurich, lá da Suíça, nós duas trabalhamos muito para construir, escrevemos o dossiê, fizemos a autoavaliação, fizemos uma série de ações com apoio da Petrobras, inclusive, naquela época. Criamos a logo, a identidade visual do parque. A logo foi junto com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, que colocou um excelente designer à nossa disposição e ofereceu a nossa logo, né? Fizemos em 2012 aquele capítulo de livro da CPRM, que tem 19 propostas, né? Escrevemos aquele também em 2012. Enfim, a gente ainda não tinha formalizado uma série de aspectos, mas a gente discutiu e em 2012 nós fizemos uma oficina com todos os municípios envolvidos, que eu já vou falar daqui a pouco, e identificamos uma série de coisas que a gente poderia avançar. E em 2012 também aí sim começam algumas coisas que eu acho que são interessantes a gente colocar. Em 2012 foi um ano eleitoral, de eleições municipais, né? E a gente, em 2013, teve que recomeçar os contatos com essas prefeituras, que não são poucas, né? No nosso caso, são 16, eu já vou Sim. falar dela, com novos prefeitos, novas equipes, né? E aí, isso foi em 2013. E em 2014, estourou uma crise econômica e uma crise política no estado do Rio de Janeiro, que foi avançando e que, de uma certa maneira, segue até hoje, né? E envolvendo aí uma série de medidas, inclusive o governo federal teve que, de uma certa forma, tutelar economicamente o Estado, e isso levou a crises muito grandes, inclusive a crises nos municípios, já que o nosso território está muito ligado à área de petróleo e o preço do petróleo estava muito baixo. Isso tudo, então, gerou uma série de situações que só agora, em 2019, final de 2018, a gente começou a retomar com mais força essa história. Então, eu acho que é importante a gente colocar essas questões que parece que são coisas que são independentes, mas um projeto ele depende muito da situação econômica, da situação política que envolve os diversos municípios e o território como um todo. Então, como eu quis dar essa introdução, que eu acho que ela é importante até para quem quer
e está desenvolvendo projetos, é que esse aspecto político-econômico é muito importante, ele precisa ser olhado e cuidado, né? Então, o nosso geoparque, ele envolve um território que vai na porção leste e norte do litoral do estado. Né? São 16 municípios, como eu falei, todos litorâneos. No início eram 10. No início eram 10 municípios. E aí nós começamos a fazer reunião com esses municípios. É maluquice, né? Mas a gente gosta de fazer essas coisas. A gente não, assim, isso é fácil. Não... Se não tiver emoção, não tem graça, né? Sem emoção não tem graça, né? Então, a gente começou com 10 municípios que iam de Maricá até Macaé. E aí, conforme nós começamos a fazer as reuniões, os outros municípios da parte mais ao norte vieram e falaram: nossa, mas nós temos coisas tão importantes também. Por que a gente não está? E aí a gente entendeu que era um momento de inclusão. Né, que não era momento de dizer assim, não, o nosso é esse tamanho e vamos parar por aqui. E eu acho que isso foi muito interessante, porque abriu, hoje a gente tem contatos e apoios nesses municípios, e que pessoas que já discutem a questão do geoparque, a questão da geoconservação, do valor dos geossítios, da importância do território como unidade para se discutir desenvolvimento, né? Isso tudo são avanços, né? E aí, hoje, né, a gente entende que isso foi avançando, a gente conseguiu, a gente está hoje, 2019, 20, né? Eu nem sei se esse ano começou de fato. A gente está com um apoio muito importante, que é da Federação dos Convention Bureau do Estado e da Associação de Convention, que tem apoiado bastante. A gente está vendo uma possibilidade, eles têm nos apoiado junto aos municípios, estreitando esses laços com o povo do turismo, que tem sido muito interessante, né? É uma região que tem um turismo muito forte de alguns pontos. Por exemplo, a gente tem dentro do território Cabo Frio e Búzios, estão classificados como A dentro do mapa do turismo do estado. Mas, em compensação, a gente tem municípios que são D, que não têm, embora tenham condições de vir a ter muito mais apelo pelo que tem. Não só do ponto de vista dos sítios naturais geológicos, mas também dos sítios culturais, dos sítios pré-históricos, tudo que tem. E é uma área grande, mas a gente tem dentro dela um parque nacional, vários parques estaduais, alguns, parques municipais, APAs, uma Resex marinha, vários rebios, uma estação ecológica. Ou seja, desse território que chega a quase 11 mil quilômetros, a gente tem mais do que 20%, uns 25% entre unidade de conservação e espelho d'água. Então, é uma área que ela tem essa dimensão, mas ela tem também dentro dela uma série de administrações autônomas, além dos municípios, que são as unidades de conservação. Inclusive o Parque Nacional, que ele é bem grande. Né? Ele pega o litoral praticamente de 2 municípios inteiros e a metade de um terceiro. Todos litorâneos. Né? Uma população gigantesca, né? Isso que a gente vai conversar, a questão da ocupação, né, do densamento ocupado ali, povoado. Eu vou fazendo, já tem algumas perguntas aqui, algumas colocações, só para complementar, né, o que a gente está conversando. Com relação ao que você falou sobre o apoio, né, político, obviamente, do governo, eu tinha um apontamento a fazer, que muitas vezes... Eu vou dar, por exemplo, o exemplo da minha tese de doutorado. Né? A gente fez todo um inventário do patrimônio geológico do litoral sul de Pernambuco, desenvolvemos propostas de cartilha, né, de guia geoturístico, de jogos, enfim. E às vezes se pergunta por que, né, por que parou. Né? Então, na verdade, às vezes não é que parou, é que realmente a gente não conseguiu fazer uma articulação para ir adiante. Então, né, só assim, colocando essa questão, que muitas vezes, por que só é feito o inventário do patrimônio e depois não se consegue avançar mais? Porque justamente, né, tem que ter toda essa articulação.
E aí o professor Marcelo Moura Fé, eu vi que ele colocou aqui, né, corroborando com o que a senhora falou, né, os geoparques estão inseridos totalmente nessa conjuntura política, econômica, né, Exato, social, exato. né, e ambiental, né? Exato, exato. E a Milena, ela perguntou aqui como iniciou essa mobilização municipal. Como é que é, então, no caso, esse contato de vocês, essa relação com os municípios? Aham. A relação começa basicamente a partir das questões da geoeducação e do geoturismo. Sim, É onde a gente tem. E nas questões ambientais, obviamente, associadas a esses sítios. Porque, como nós começamos a trabalhar lá no território com na época, ainda no projeto Caminhos Geológicos, com os painéis, e aí a partir da divulgação, da popularização da geologia, naquele que era o objetivo principal do projeto, e essa popularização ela vinha acompanhada com um interesse turístico, obviamente. Era um projeto que, inicialmente, ele começa como um projeto de geoturístico e de geoeducação. E ele passa, aos poucos, a ser um projeto de geoconservação, pela presença desses sítios e da necessidade que as pessoas tinham de entender melhor e viam que existiam projetos ou processos de ocupação, justamente por serem áreas de sim, muito interesse e de especulação. Então, a negociação se dava pela área da educação com professores, projeto pedagógico que a gente tinha no DRM, que depois, hoje, a gente, junto com a professora Cícera, lá da UFRJ, e com o Vitor Nascimento, que fazendo o doutorado dele nessa área, a gente trabalhou com quase todos os municípios, com treinamento dos professores da rede, nos conceitos relacionados à geologia geral, e também as questões da geodiversidade e do geoparque. Então, com o trabalho de campo, com o trabalho com cursos sobre geologia, e, no caso do meio ambiente, com palestras e visitas junto com as unidades de conservação também, com os gestores das unidades de conservação, sim. para fazer essa interação do conhecimento, da geo e da biodiversidade, que era uma coisa que a gente sempre bateu muito, da Sim. importância de se trabalhar em conjunto e não separadamente, né? Isso, Não, então, não, não acho que tem foram as como a gente iniciais. fazer uma coisa sem a outra, né? Exatamente. Então, a nossa forma esse primeiro contato e manter essa relação se deu pela educação e pelas questões ambientais que vieram em decorrência, né? Sim. Eu Isso tô, eu é. tô anotando aqui, anotando algumas perguntas aqui para a gente ir. Aham. O André Perinoto está aqui. Bom dia, André. Está Ai, que falando legal. sobre o geoturismo, né? Que ele já vem trabalhando bastante com geoturismo. Aham. E ele destaca aqui o geoturismo, o professor Gork, né? Ressalta a importância, né? Desse link com o poder público, né? Para sem o envolvimento deles realmente fica muito difícil. A Exatamente. Lua Rumos, ela está perguntando, né, a presença dos sítios arqueológicos, né? Ele pode ter a Ah, sim, presença dele, né? sim. Temos, Inclusive, né, temos para agregar um valor, né, ao território. Temos muitos. É engraçado, é uma coisa interessante. O estado do Rio de Janeiro, ele não tem pintura rupestre. Você entra em Minas, já Sim. encontra, mas no estado do Rio não tem. Mas, em compensação, a gente tem centenas, ainda centenas de sambaquis. Muitos foram destruídos. Por exemplo, Saquarema é um município que tem muito sambaqui. Tinha mais de Sim. 23, se eu não me engano, sambaquis mapeados no litoral de Saquarema, e hoje, basicamente, tem poucos ainda que ficaram resguardados, né? Então, a gente tem esses sítios, e 2 deles são musealizados in situ, que são muito bonitos. O Sambaqui da Sim. Tarioba, em Rio das Ostras, e o Sambaqui da Beirada, em Saquarema, que são locais de turismo pré-histórico, em E dá para Cambuci também. visitar. Tá? Sim, não, esses são visitados, inclusive, com apoio de pessoas treinadas. São Sim. museus. São museus
com o sambaqui in situ, onde você vê a estratigrafia escavada, vê os objetos, os artefatos que foram retirados, a história, maquetes. São muito Que bonitos, ambos joia. são maravilhosos. São maravilhosos. E temos alguns lugares assim maravilhosos, por exemplo, oficinas líticas dentro da cidade, em Cabo Frio, dentro da cidade, do lado de um prédio tombado pelo IPHAN, um patrimônio histórico maravilhoso, uma igreja lindíssima. Tem o Morro da Guia. No Morro da Guia, no alto do Morro da Guia, existe um sítio, uma oficina lítica, uma fábrica de machados espetacular, belíssima. E essa, por exemplo, não tá sinalizada. Esse é um lugar que a rocha é toda sulcada, mostrando que ali eram feitos, né? Machados de pedra. É uma coisa maravilhosa. Que Realmente, os sítios fantástico. arqueológicos são belíssimos na região. E agrega o valor, né? Que é como até o professor Marcos estava falando, né? É óbvio que para se ter Exato. um geoparque, a gente precisa Uhum. ter um patrimônio geológico, né, de destaque mundial, global, mas não é apenas isso, né? Então, tudo que vier do ponto de vista arqueológico, inclusive estão perguntando aqui, né? A espeleologia também, sim, né? Com certeza, as cavernas, né? O ambiente Nós temos kárstico. por incrível que pareça, as nossas a gente não tem relevo no sentido de dissolução, de cavernas de dissolução, mas a gente tem de abrasão de ondas. A gente tem algumas cavernas litorâneas, na beira do mar, Sim, escavadas pela ação, e são belíssimas também. São pequenas, obviamente, mas sim. são impressionantes. Tem uma, inclusive, na ilha do Cabo Frio, lá em Arraial do Cabo, que agora é proibido, mas antes os barcos entravam na caverna, os Olha barcos de só. passeio turístico. No contato entre dois tipos de rocha. A Que caverna é muito bacana. interessante. Eu lembro uma visita que eu fiz a um geoparque na Alemanha, o Schwab-Schialbe, que eles têm como carro-chefe, né, os fósseis, as amonitas e as cavernas. Então, existe inclusive uma caverna que ela é pequena, né, um ambiente kárstico pequeno, e tem o atrativo, são dois barquinhos. É um barquinho indo e um barquinho voltando. E em torno daquilo ali é uma coisa fantástica. Você tem bares, restaurante, trilha, tem uma pousada, tem parque, tem área para churrasqueira. E eu olhava assim, eu olhei para a amiga que estava comigo, que ela mora, foi quem me levou, e eu falei, gente, isso é fantástico, porque você tem uma caverna que é pequena, né? Se você comparar, por Sim. exemplo, aqui na Bahia, a Toca da Barriguda, né? Se a gente for ver, a caverna é pequenininha, algumas estalactites, assim, poucas, mas, assim, a coisa linda, né? E o barquinho indo e um barco voltando. E aquilo ali gerava uma quantidade de gente no entorno, porque tinha outros atrativos para agregar valor àquela caverna, né? Então, Isso. a espeleologia, ela, né, com certeza, ela entra aí, né, Felipe, que É. perguntou, né, E nessa questão. é comum, então é interessante também a questão que algumas dessas cavidades elas têm relação com a questão religiosa. Em geral, põe uma santa, tem toda essa questão. E também, do ponto de vista cultural que a gente estava comentando antes, além da questão dos sambaquis, eu acho que é interessante lembrar da questão dos quilombolas, né? Sim, Quilombolas e pescadores, que são grupos muito importantes também dentro lá do nosso projeto, né? Inclusive, nós temos ações diretas com os quilombolas, com o projeto de turismo étnico de duas comunidades quilombolas, onde a gente preparou material geológico porque eles recebem visitas. Então, a gente tem trabalhado sim. nessa linha de ampliar e auxiliar na construção de projetos de turismo de base comunitária e, nesse caso, étnica, né? Dos Sim, quilombolas. com a inclusão, inclusive, né? Que é Isso, a exatamente. base para o Geoparque, né? A inclusão dessas Uhum, comunidades. uhum. Temos mais algumas perguntas aqui. Eu estou olhando as perguntas que estão sendo feitas junto com o roteirinho, que tem umas perguntas que elas estão casando, né? E aí a gente já É, vai é.
Antes, tem o professor Márcio Balbino. Bom dia, Márcio. Ele fez uma pergunta com relação às ações de geoconservação. Mas antes da gente entrar na questão da geoconservação, eu queria que a gente falasse para a gente, né, quando a gente fala em relação à relevância global, né, do patrimônio geológico, para quem não conhece o território, qual seria, digamos assim, o carro-chefe do É, Geoparque é. Costões e Lagoas? Costões e lagunas, né? Então, nos Sim. costões, a gente tem as evidências da última área se fechar quando da amalgamação do Hum, supercontinente Gondwana, que denominou uma orogenia própria, que é a orogenia Búzios. É um fragmento de rochas oceânicas, né, que se fecharam quando houve a colisão África-América do Sul. E o mais interessante é que, quando houve a separação, parte desse continente africano ficou colado aqui nessa área. Então, é um pedaço da África, presa no Brasil, com fragmentos do oceano fechado ali dentro, com as rochas paraderivadas desse oceano, que dá o nome nossa, de uma orogenia própria, é um pedaço da história da Terra gravada ali, é que um valor lindo. global, né, de entender o E, nosso planeta. e isso explica a logo do projeto, né? Exatamente. Só que exatamente, e na logo do projeto também tem uma outra coisinha delicada lá onde está, que é uma tonalidade lá no lugar do estado do Rio, que são as nossas lagunas. Por que Sim. costões e lagunas? As nossas lagunas, nós temos duas regiões no estado, sendo que essas duas estão dentro da área do território do Geoparque. Um é o Sistema Lagunar de Araruama e a outra é a Lagoa Salgada. Sim. Em ambos locais existe hoje a construção, a bioconstrução, né? A construção de estromatólitos, hoje, em crescimento. São raros no mundo. E são laboratórios para entender a vida na Terra, uma vez que os estromatólitos são as Sim. evidências mais antigas de vida macroscópica que a gente tem. Então, como se formam esses estromatólitos? A questão da fotossíntese, que mudou a atmosfera terrestre. E também pelo fato deles estarem nessas lagunas hipersalinas e num ambiente carbonático, né? Eles são análogos à formação da camada do pré-sal. Então, eles têm também Sim. uma importância muito grande do ponto de vista econômico. Muita gente do mundo inteiro vem estudar essas lagunas por conta da existência desses estromatólitos. Ou seja, eles também têm relevância global para entender a vida na Terra e também do Sim. ponto de vista econômico, numa das maiores fronteiras de petróleo hoje mundiais. Então, tem muito trabalho científico publicado. E esses dois é uma pequena parte do que a gente tem. Por exemplo, a gente tem raridades mineralógicas, minerais que foram descritos e identificados ali, são pseudomorfismo de pseudomorfismo, coisas raras. Praia Rosa de Granada, toda de areia de Ah, Granada, que lindo. um manguezal alimentado por um aquífero, água subterrânea chegando na praia com falhas espetaculares, né? Temos, então, duna, falésia, paleofalésia, laguna, paleolaguna, e tem uma coisa muito interessante, quer dizer, rochas desde o paleoproterozoico até atuais, mas eu acho que tem uma descoberta nossa recente, que a gente vem trabalhando na área, a gente identificou um arenito dentro do Parque Nacional do Restinga de Jurubatiba, o ICMBio, com quem a gente tem um trabalho muito interessante lá, uma relação muito próxima, e a gente identificou um arenito dentro do parque, cuja diagênese parece que foi provocada pela abertura de um canal, do canal Campos de Macaé, no século XIX, por ordem de Dom Pedro II, ou seja, é uma rocha formada por uma ação antropogênica. Antro... Né? Então, é uma coisa recente, a gente está tentando, já conseguiu identificar a diagênese, enfim, a gente está publicando esses trabalhos todos, eu acho que são Fantástico. coisas assim tão fantásticas, tão Nossa, é lindas muito também. diverso. É muito diverso, e é tudo no litoral. A Muito. gente tem o litoral, a gente tem muitos ambientes
que são muito importantes para entender as rochas do passado, porque hoje você vê se Sim. formando ali num espaço relativamente pequeno, rochas em muitos ambientes sedimentares atuais. É muito interessante isso. É de fato um livro aberto, né, professora? É, É exatamente. um livro É isso. aberto. É fantástico. Eu vou só perguntar Exatamente. aqui, a Vitória que está me ajudando. A gente tem quanto tempo, Vitória? Temos 23 minutos, que eu estou sendo monitorada Ih, aqui, tem tem a coisa dessa para plaquinha. falar, né? Qualquer coisa, se a senhora puder, a gente. Porque assim, quando dá 45 minutos e 50, para a gente poder salvar a live, se chegar em 1 hora, ele fecha, né? E a gente não consegue salvá-la. Aí a gente pode, se a gente não tiver fechado o raciocínio, a gente pode fechar, depois a gente abre outra, como a gente fez com o Marcos, e aí finaliza, se não for abusar muito do seu tempo, óbvio. Não, imagina, estou à disposição. A gente abusa um É pouquinho tão aqui. bom, né? Estou vendo aqui, de vez em quando É, passa uma pessoa aqui, faz as perguntas, estou vendo umas perguntas aqui, que a gente vai isso. ter oportunidade de falar sobre De isso também, respondendo. Eu estou com de a responder. Elisa e a Karine, estão aí, elas estão me ajudando aqui, por isso de vez em quando eu olho aqui para o Uhum. computador, porque a gente está em paralelo, a Elisa e a Karine estão me enviando aqui as perguntas, as que eu não consigo enxergar. Já pus o óculos aqui para me ajudar, e aí elas estão enviando e a Vitória está aqui, a minha filha está aqui me organizando com o tempo, para eu não passar do tempo. Mas, Aham. então, dito isso, né, a explanação fantástica de todo o patrimônio, né, que o Não, e tem território coisas tem. incríveis, tem coisas incríveis. É muito Nossa. bonito, é E aí, muito assim, bonito. para entrar, ele é um território por tudo isso, né, que você falou, e até, assim, pelo que eu vi quando eu estive lá, assim, foi muito pouco, né, aquele campo que a gente fez. Então, assim, do que a gente tem falado desde o dia 31 de março, quando a gente começou a conversar nas lives, é um território muito diferente do que a gente já vem conversando, né? É. Inclusive, assim, o Seridó, né? Justamente por estar na área de Caatinga, né? Mais para o Uhum. interior, né? O Geoparque Araripe, que a gente vai conversar com É. eles, eu já vou dar né? Já vou dar o spoiler, né? Teremos o Geoparque Araripe aqui com a gente, e que é o nosso, né? O Geoparque Mundial da Unesco, que é o único que a gente tem no Brasil. Então, assim, para Maravilhoso, fechar, né? Eles têm que, maravilhoso. né? Maravilhoso. E, então, assim, É. acredito, né, que é um território que tem um perfil diferente, né, que já conversamos aqui, e em 20 minutos, em dois sentidos. É um geoparque costeiro, né, litorâneo, e densamente urbanizado ou ocupado, como é que é a questão da ocupação, né, nesses territórios, nesses municípios. É um desafio, acredito que seja um desafio trabalhar a geoconservação em áreas assim tão densamente povoadas, assim, ainda mais com, né, a questão econômica, o desenvolvimento econômico, por exemplo, do petróleo, imagino, né, como é que seja esse retorno. Então, o que a senhora poderia falar assim, quais seriam assim, digamos, os maiores desafios? Eu acho que o nosso maior desafio, voltando na questão histórica, né? Essa área, ela foi descrita pela primeira vez como na história em 1503, quando Américo Vespucci passa pela região de Cabo Frio, dá nome de Cabo Frio por causa da ressurgência das águas das Hum, Malvinas que ocorre ali e que faz com que a região tenha uma vegetação muito parecida até com a de Caatinga, né? Por conta de um sim, clima semiárido que tem dunas, coisa que não é comum no Sudeste, né? Mas, enfim, desse início e depois o Rio de Janeiro como capital colonial, capital do reino, capital do império, capital da república, faz dessa área uma região de muita ocupação, porque, obviamente, a ocupação do Brasil se deu do litoral para o interior. E essa região muito antiga, a gente tem ali as capitanias hereditárias, uma série de histórias relacionadas a dificuldades até de se ocupar em alguns lugares por conta dos índios. Teve invasão francesa em Cabo Frio, por causa do pau-brasil, né? Na região. Então, toda a questão do sal, a questão do açúcar, tudo isso gente, faz. Porque a gente tem o caminho do sal, o caminho do açúcar. Tudo isso faz com que
o litoral, o caminho do Rio para o norte, passasse por esse território. E aí a gente teve não só diversos naturalistas, mas também teve uma ocupação muito grande. E o que acontece? Nessas áreas de ocupação, poucas áreas ficaram preservadas. Principalmente na segunda metade do século XX, a ocupação da área foi muito intensa, também porque foi feita a ponte Rio-Niterói, que explodiu o turismo na área. Sim. Tá? E aí, com isso, com essa quantidade de pessoas chegando, foi primeiro uma ocupação turística geral, depois a necessidade de todo o suporte, e aí vieram primeiro os pequenos hotéis, hoje tem os grandes resorts, hoje tem os grandes portos, hoje tem atividades, uma série de importantes empreendimentos imobiliários e turísticos sobre essas áreas, até mesmo aquelas que eram tidas como áreas de preservação permanente ou mesmo dentro de APAs. E isso faz com que a grande dificuldade que a gente encontrou no início foi que quando a gente começou a fazer o inventário do Geoparque, a gente tinha os sítios. Sim. E, de repente, esses sítios eles começam a entrar em ameaça por conta desses empreendimentos. E aí, nesse momento, a gente viu que a gente não teria geoparque se a gente não agisse de uma maneira mais efetiva pela preservação desses lugares. Então, a gente começou a trabalhar nas redes sociais, com palestras, com painéis, ampliando essa questão do painéis, com os cursos para professores, com caminhadas, com publicações, participação em processo de tombamento de área, solicitação de criação de unidade de conservação. Inclusive, o Parque Estadual da Costa do Sol, um dos motivos da conservação das lagoas foi a presença dos estromatóides, e parte dos costões foi essa discussão da questão africana, né? Tivemos muito contato com ONGs que nos ajudaram muito, e como última opção, muitas vezes a gente teve que entrar no Ministério Público, né, que também foi parte desse processo. E aí, por exemplo, algumas pessoas já perguntaram aí, tem lá os beach rocks de Jaconé. Sim, a gente... já falaram aqui nele. Já falaram, né? Então, já estão perguntando, já estão destacando aqui. Não, justamente a importância de conservação desses lugares se dá, e quando você não consegue fazer essa conservação por esses meios da discussão, convencimento da importância, muitas vezes a gente tem que partir para esse aspecto de buscar na legislação a oportunidade de preservar esses lugares, que são lugares únicos e especiais para a gente, para o território e para as pessoas que vivem, né? Então, e a gente tem tido alguns lugares um insucesso, mas em muitos tem tido sucesso, mas a partir dessa rede. A gente tem uma rede, por exemplo, se lá no Mangue de Pedra, em Búzios, acontece alguma coisa, na mesma hora, um pescador, alguém de uma ONG, um morador, ele entra em contato com a gente e fala assim, olha, está acontecendo isso. E a partir daí, a gente tem tentado fazer ações mais específicas com as pessoas de lá, né? Então, isso tem sido importante, né? Porque justamente são áreas de grande beleza cênica, né? São incríveis, os lugares são muito bonitos e tem um grande valor ambiental. Essa região é um hotspot de vegetação da IUCN, pelo alto endemismo e a alta diversidade de espécies. Então, também a gente combina a defesa da geodiversidade com a biodiversidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante para a gente. A gente fala junto. A gente não se separa nunca, entendeu? O caminho da geoconservação que a gente vem encontrando é trabalhar em conjunto, entendeu? Sim.
Perfeito. Essa sua fala, ela vai justamente se encaixando com as próximas perguntas que eu ia lhe fazer e o que o pessoal já está aqui colocando, né? Começam a se perguntar aqui sobre as estratégias de geoeducação, as estratégias de geocomunicação, né? O Márcio Balbino, né, quando ele falou lá atrás, né, onde ocorrem as ações de geoconservação na área do geoparque, e a senhora já, né, já explanou aí algumas dessas questões. O Fabiano, ele vai perguntar quais as atividades de geoeducação, né, têm sido mais aceitas na comunidade escolar. E, né, Marcelo da CPRM está aí, Marcelo Dantas, bom dia, Marcelo, destacou aqui, né, a importância desse arenito antropogênico. E Muito o Matheus, interessante. ele pergunta quais são as principais estratégias de divulgação científica. Então, eu fiz várias perguntas, né, professora? Vamos, né, organizar aqui. Eu sei que vocês têm os caminhos de Darwin, né? Tem o Geodia, né, que está, Sim. inclusive, lá no site, vocês iam fazer. Eu vejo que tem muita atividade sendo feita. Então, assim, quais seriam que a senhora pode destacar do ponto de vista de geoeducação e de comunicação científica? Vitória, Vamos temos quanto tempo? começar, então, 12. pelos caminhos de Darwin, né? Que é um projeto que ele tem uma grande visibilidade. Ele é um projeto que se iniciou com a divulgação dos caminhos geológicos pelo DRM. O professor Eudeu Moreira, que era coordenador de divulgação científica do Ministério de Ciência e Tecnologia e atual presidente da SBPC, junto com a Fátima Brito, da Casa da Ciência, nos procurou para trabalhar um projeto que falasse da importância da ciência e a passagem de Darwin pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, para comemorar os 200 anos de Darwin, aniversário de 200 anos dele, e de 150 anos da origem das espécies. E aí a gente fez uma grande pesquisa com isso tudo, fez uma pesquisa, inclusive, de cartografia histórica, e fizemos, então, todo um levantamento, trabalho em escolas, nos municípios, auditórios, painéis, exposição, fazer uma expedição com o tataraneto do Darwin, que é o Randall Keynes, né? E fizemos uma expedição em 2009 com ele pelos caminhos de Darwin. Então, esse resgate desse caminho aí levou que a gente notasse que a gente tinha muitas coisas para fazer, um itinerário. Na verdade, um itinerário cultural ligando isso tudo, ligando todo o conjunto arquitetônico com os sítios geológicos descritos pelos naturalistas. E aí vem Darwin, vem Saint-Hilaire. Agora, com o pessoal de Maricá, a gente está começando um projeto falando da passagem do príncipe Maximiliano, também naturalista por ali. Tivemos a passagem de Anchieta, de Jean de Lery, que relatou a passagem a Villegagnon, no Rio de Janeiro, e passou pela região e descreveu. Então, essa parte de naturalistas, da história da ciência, da área como relevante para o desenvolvimento científico do século XIX pela passagem de naturalistas, a gente entende que isso é uma parte importante disso, né? Recentemente, nos caminhos de Darwin, onde você esteve, junto com o apoio do Parque Estadual da Serra da Tiririca e da UERJ, pelo Marcão, o Marcos, que é uma figura apaixonada pelos caminhos de Darwin, a gente colocou 6 painéis lá no Caminhos de Darwin. Painéis geológicos, desde nascente até a origem geológica, o que Darwin viu, o que ele passou por ali, né? E depois, essa é uma parte dos naturalistas, que eu acho muito importante, porque liga a história da ciência com o nosso território. Depois tem a questão da equipe. Eu acho que a gente, hoje, a universidade colocou um projeto de extensão, tem dado apoio para a gente. A gente tem uma equipe de alunos, não só da extensão bolsista, mas também de alunos da extensão da universidade trabalhando conosco. E nós fizemos, então, primeiro um inventário do que a gente tem. Sim. A valoração, o que era importante do ponto de vista científico, do ponto de vista turístico e tudo mais. Fizemos uma análise da proteção legal,
O que tinha Sim. proteção legal, o que não tinha, e buscar a proteção daqueles que não estavam protegidos. Começamos a Se trabalhar na estava divulgação, inserido que eu vou já em falar. alguma unidade de conservação, né? Exatamente. E mesmo Sim, inserido, como que fazer para ele se destacar como importante do sim, ponto de vista da geodiversidade, porque muitas vezes estava preservado do ponto de vista da biodiversidade, como, por exemplo, o caso lá do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, né? A questão da divulgação, sim, né? A geoeducação e o geoturismo como uma via, um caminho de empoderamento das pessoas pelo senso de pertencimento, entendeu? Por aí. Como fazer essas pessoas se sentirem poderosas, empoderadas, porque sabem que vivem num lugar fantástico. Isso é o nosso sim. principal caminho, né? E ainda acompanhar, monitorar e ver como é que está a conservação desses sítios. Pelo ponto de vista da geoeducação, eu já falei do curso, né, dos professores. Sim. Esse é um papel muito importante. Tem os geodias. O geodia foi uma coisa que a gente criou a partir do ano passado, que são caminhadas guiadas por vários especialistas e não especialistas e pessoas que vivem no lugar, todo mundo dá a sua contribuição. A gente sai caminhando com pessoas, marca um ponto de encontro, e esse ponto de encontro cada um vai por si, não tem assim Sim. não tem ônibus, não tem nada. Você marca, então, por exemplo, no Algum primeiro a vínculo com gente a tem quase universidade? 200. Oi? O Geodia, no caso, o Geodia ele faz parte de algum projeto de extensão ou não? É algo do Geoparque? Ele é do Geoparque, ele é do Geoparque, mas ele faz parte do nosso projeto de extensão, do projeto de extensão da UERJ, do projeto de extensão da UF, do projeto de extensão da UENF, Está tudo das várias interligado. universidades. Exatamente, porque todo mundo participa e todo mundo faz parte dele. Então, Sim. quando a gente monta o Geodia, a rádio local faz entrevista com o pesquisador, que vai falar lá no dia ao dia. O Joia. shopping ou o comitê de bacia da água para a gente beber durante a caminhada. As comunidades as escolas levam seus alunos. E aí é um encontro fantástico de pessoas. E aí Sim. não é só assim, o que Vou fechar. o geólogo tem a dizer, ou o biólogo tem a dizer, mas também aquilo que quem mora no lugar tem a dizer. Então, todos têm voz, todos têm vez. Então, as empresas de geoturismo que já existem no lugar, tem várias, algumas que trabalham só com turismo educativo, mas outras que trabalham com ecoturismo, que estão se especializando, outras que são de geoturismo. Tem 2 empresas de Que geoturismo no fantástico. Rio, tá? Com geólogos e com pessoas trabalhando nisso. E essas empresas todas fazem parte dessa alegria que é fazer o Geodia, onde a gente agora Sim. já tem camiseta, tem bottom, Tem, eu lembro dos botos. beleza. Inclusive, o Eli ficou todo contente que ganhou um daquele dia. A gente tem um outro projeto que são os livretos. Aliás, a gente já Professora, lançou 3, tem hoje, professora tem um Kátia? terceiro. Oi? Kátia, Oi. eu vou lhe Oi. interromper um minutinho só, porque Vitória falou aqui que Aham. a gente tem só 4 minutos. Aí, para a gente não perder, e como né, tem algumas pessoas que vão querer ver, que não puderam ver agora, eu vou salvar essa. Ela vai ficar Tá, nos stories. E aí eu lhe convido novamente, certo? Aí a gente fecha tá o bom. raciocínio e aí a gente, tá bom? Termina. Deixa eu só, eu vou Tá bom. encerrar aqui rapidinho. Só um Tá minuto. bom. Volta. Oi, voltei. Voltando. Vitória já estava dizendo aqui que a gente só tinha 4 minutos. E aí ela encerra, a gente não consegue deixar salva. É que a gente não Tá? consegue falar pouco, né? Não tem como. Inclusive, pediram aqui para a gente deixar ela salva no YouTube. Eu não sou muito boa ainda com essas tecnologias, eu não consegui fazer, mas o Elionai, que você conheceu lá no Araripe, ele conseguiu baixar as outras duas. A gente vai tentar fazer o download. Eu vou pedir para ver se ele consegue salvar essa aqui também, para a gente deixar tudo no YouTube. Ai, que legal. A Luciana Lacerda está dizendo aqui, professora, amei te conhecer no Araripe. Ah, que legal. Estava lá com a Foi muito bom. gente. Araripe, Luciana maravilhoso. França, minhas luzes. Canta Pronto, gente boa.
eu acabei lhe interrompendo na hora que você estava falando, acho que você ia falar das cartilhas ou dos Isso, é. folders. Uhum. É, Planilha. o que que a gente pensou, né? Num primeiro momento, a universidade, a UFRJ, dentro do projeto de extensão, ela liberou um recurso para a gente. E nós fizemos uma exposição itinerante que a gente empresta, que já emprestou para várias escolas, para vários municípios, para eventos, que são painéis que a gente que em Sim. PVC impressos falando do Geoparque. E Ah, desse legal. dinheiro também a gente fez os painéis para os quilombolas, tanto da Baía Formosa, lá de Búzios, quanto do Quilombo Machadinha, em Quissamã. E aí tinha a possibilidade de fazer uma cartilha, era um dinheiro para fazer divulgação científica. E aí a gente fez uma Sim. primeira. E aí bateu que aquilo podia ser uma série, que a gente chamou de série Geossítios. Tá? Então, o primeiro foi o Mangue de Pedra, em Búzios. O segundo foi a Lagoa Salgada, lá no limite entre São João da Barra e Campos, que trata dos estromatólitos, justamente. O terceiro saiu essa semana, que é da Cachoeira do Tingui, em Saquarema, que é um lugar muito interessante, muito especial do ponto de vista científico para ver datação relativa e absoluta. E hoje de Fantástico. manhã, antes da gente estar aqui, a gente estava já fazendo a revisão da cartilha do Peró, dos Campos de Dunas do Peró, em Cabo Frio. Depois dele vem a cartilha, que também já está quase pronta, do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. E depois já tem duas outras encaminhadas, mais ou menos, para começar, que é a da Ponta Negra, em Maricá, e a outra lá de São Francisco de Tabapuana, das falésias da Formação Barreiras, na Praia Doce. Então, a gente tem aí um livro em português e inglês, numa linguagem bem acessível, Sim. dividido em metade, né? São 16 páginas. E a ideia é que a gente, enquanto teve dinheiro para publicar e imprimir, a gente doou praticamente toda a nossa produção para as escolas e as secretarias de turismo. E agora a gente está fazendo só em meio digital, porque não tem recursos mais, né? Então, isso é uma outra parte, né, das coisas que a gente faz. São esses painéis, esses livretos que estão lá no nosso site, né? É só Já estão baixar, perguntando aqui como adquirir a cartilha. A Regina perguntou, né? só Como baixar. adquirir. Só baixar do site lá Joia. do Geoparque, né? Também a gente tem trabalhado com a questão dos painéis e continua trabalhando com os painéis interpretativos, não só fazendo novos, mas também Sim. apoiando e trabalhando com as prefeituras de maneira a refazer aqueles painéis dos caminhos geológicos que estão em condições de degradação. Porque a gente A questão da entende que manutenção, né? Que a gente fala muito, que não adianta a exatamente. gente inserir esses painéis se a gente não Se não, consegue, se não tiver uma manutenção. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, algumas unidades de conservação estão trabalhando na elaboração e na manutenção. Em outros Sim. lugares, são empresas ou prefeituras. Por exemplo, a Prefeitura de Cabo Frio fez uma série de... Não, foi a pedido da RM, a Prefeitura fez. E de Búzios agora, nosso pedido, a Prefeitura de Búzios vai trabalhar na renovação de todos os painéis de lá. Então, e Arraial do Cabo também. Então, a gente tem trabalhado com essa ideia de repor aquilo que não estava em boas condições. Também, dentro dessas questões, a gente tem trabalhado com unidade de conservação, já que a gente tem muitas dentro do território. Sim. Então, e também as RPPNs. A gente fez um painel para uma RPPN, que recebe muitos turistas na região. É muito legal, ele é muito bonito, porque as pessoas vão tomar banho de rio, e a gente falou de por que aquele rio tem cachoeira, sabe? Porque é toda uma questão. Sim. E o rio ele tem várias fases, tem a fase meandrante, é muito legal. A gente fala da geomorfologia também, Sim. né?
e também nas UCs, nas unidades de conservação, com o pessoal do Parque Estadual da Costa do Sol. E eu vi também que teve uma pergunta, e vou até aproveitar. Para o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, para o plano de uso público, o planejamento do uso público do parque, a gente vem participando das reuniões e trabalhando Sim. com uma exposição de areia de praia e os painéis interpretativos em cima dessas pesquisas geológicas. Engraçado, embora tivesse uma série de trabalhos realizados no parque, a questão geológica aparecia muito pouco na descrição Sim. deles, ou quase nada. E os cordões litorâneos são maravilhosos. Tem esse arenito que eu comentei, tem muita coisa interessante lá. Então, a gente tem esse diálogo com as UCs para o uso público, né? No programa de juntar a Bio e a GEL, como a gente vê. E ainda tem um outro projeto que está em andamento, agora era para ocorrer a inauguração no meio do ano, mas eu acho que não vai acontecer, que Não vai seria um projeto acontecer. do Ecomuseu do Taíra Ecoparque, lá em Rio das Ostras, junto. É como decorrência do NGEL. O Encontro Nacional de Estudantes de Geologia vai acontecer lá. Então, nós do Geoparque estamos apoiando a execução para ocorrer o NGEL lá. E quem vai quem está recebendo o Enegel é o pessoal do Taíra Ecoparque, lá de Rio das Ostras. Então, a Sim. gente está discutindo com eles a montagem de um museu para ficar para visita de Que quem vai no bom. Ecoparque, no Museu de Geodiversidade, também lá. E isso tudo também a gente não faz sem pesquisa, né? Sim. Então, a gente tem um grupo de pesquisa que chama Geodiversidade e Memória da Terra, um grupo grande de vários ex-estudantes, estudantes, pesquisadores de várias universidades e nós lá da Fantástico. UFRJ, que trabalhamos juntos nessa linha. Estamos sempre discutindo, sempre um apoiando o outro, dando ideia, dando sugestão, palpite, que a gente gosta muito também, né? De Sim. dar sugestão. E, é, e a questão da nossa organização, também como Geoparque, que é importante, a organização pública dele. Nós fizemos ano Sim. passado um workshop, foi muito legal, em novembro. E fizemos uma programação para fazer um outro, agora esse ano em Sim. novembro. Inclusive, para esse, a gente pensou numa coisa maior. A gente pediu recurso para a FAPERJ, que ainda, obviamente, ainda não pôde nenhum evento eles estão avaliando nessa condição de Sim. pandemia, né? Mas a Sim. gente pensou num evento e já fez alguns convites. Se o dinheiro sair, a gente convidou o Patrício, convidou Sim. o Patrício Melo, né, do Geoparque Araripe, convidou o Carlos lá do México, do Geoparque Ai, fantástico. Comarca Mineira, Sim. convidou o Geoparque Seridó, aspirante Seridó e o aspirante Quênios do Sul, Caminhos dos Quênios do Sul. Para quê? Para a gente fazer uma Fantástico. discussão bem ampla com quem são os aspirantes brasileiros, quem está na Isso. Geolac e o Geoparque do Brasil, numa de Sim. fortalecer a nossa organização e discutir os nossos modelos, o modelo de gestão que a gente vem pensando, mas também para as pessoas do local conhecerem o que está sendo feito em outros lugares e ver o quão importante é um projeto Geoparque, né? Então, a gente tem Sim. trabalhado nesse... Tentei fazer um resumo aqui, Vocês não têm sei se eu trabalhado bastante. estou trabalhando muito. Tem uma equipe de alunos Muito. e de alunos da graduação e da pós que são muito dedicados, que têm trabalhado muito Que também. E outros fantástico. professores, e gente de outras universidades. Eu falo aqui, na verdade, eu não estou falando pelo Geoparque como nós na UFRJ. A UERJ tem Sim. sido fantástica, o pessoal da UF também, da UENF, a Sim. Glorinha com a equipe dela. A gente tem um grupo muito bom. O pessoal da CPRM tem sido muito legal. Inclusive, o apoio, a gente não pode deixar de falar, da Comissão de Geoparques da SBG e da nossa associação, né? Que é a Associação Brasileira Sim. de Defesa do Patrimônio Geológico e Mineiro, que são muito importantes nesse processo, né? Sim.
Então, fala. É importante, né? Foi muito importante você falar isso. Não, porque quando a gente convida, assim, né? Professora Kátia, né, coordenadora científica do projeto Geoparque Costões e Lagoas. Você está representando aqui um monte de gente, né? Você Exato, está, exato. né? Por trás, né, de você tem bastante Sim, gente, é, né? Então, assim, isso é muito importante a gente saber que não se faz um geoparque sozinho. Na verdade, a gente não consegue fazer nada só. Então, eu estou aliás, aqui, a gente está aqui, mas assim, eu tenho aqui alunos que se prontificaram a ajudar com as perguntas, tem a minha filha que está aqui né, calculando o tempo, então, assim, a gente não consegue fazer nada. Tem vocês que aceitam, né, entrar nessa loucura, embarcar nesse desafio comigo. Então, a gente realmente não consegue, por mais simples que seja o que a gente está fazendo, a gente sempre tem, né, alguém por trás nos ajudando. Então, isso é muito importante. Esse link que vocês estão fazendo com as unidades de conservação, isso é importantíssimo, né? Quando perguntam, mas um geoparque é uma unidade de conservação? Não, ele não é uma unidade de conservação, mas isso não impede que trabalhem, né, juntos. uhum. Eu vou entrar aqui, assim, algumas perguntinhas que eu já saí anotando. Eu queria só... A professora Mariselma e o professor Zaine, do Geoparque Corumbataí, estão aí, Ah, eles aí agora, maravilha. estão sempre com a gente. Obrigada. Maravilhosos. Quem Aham. deu um alô, quem passou e deu um alô agora foi a Mariana Ostanello, que eu conheci, inclusive, no simpósio de Ouro Ah, Preto, lá de sim, Minas. sim, Mônica Pinheiro, da ela estava URCA. morando no Geoparque Costões e Lagoas, estava morando em Macaé. Foi. Não sei se ela ainda está, mas ela estava. Ah, fantástico. Ela passou por aqui. O Marcelo Dantas também está aqui. Eu vi o O Marcelo Mota Pimentel. também. Marcelo Mota da PUC, do programa sobre rochas, também passou por aí, eu vi. Ah, que joia! Que Falou que quer bacana, gravar os muito bom. geoparques. Ele falou que quer filmar os geoparques. Isso é uma coisa muito legal, Ó, cara. Vamos ter que que cobrar isso bom. dele. Isso a gente vai Vamos cobrar dar um dele. print aqui. Uhum. O Pimentel, ele perguntou se entrou na questão financeira, né? Se há algum apoio das empresas, por exemplo, de petróleo, né? Algum incentivo da iniciativa privada nos geoparques hoje. Você já falou Sim, que as prefeituras têm ajudado, né? Deu alguns exemplos aí da questão dos painéis, mas e a empresa privada, ou se há algum também, né? Alguma empresa privada em algum desses municípios que tem algum incentivo, que forneça algum incentivo? sim. A gente tem de empresa privada, a gente tem algumas empresas que se juntaram ao nosso projeto. Eu acho que vale lembrar, acho que tem uma que é muito importante, é um shopping. Um Ah, shopping em que legal. Salinas, que funciona lá em Praia Seca, que são pessoas muito que trabalham na questão de divulgação, da questão do meio ambiente, fazem parte Sim. do conselho gestor da unidade de conservação da área. São pessoas incríveis que vêm apoiando, inclusive, por exemplo, nosso workshop, todo o coffee break foi doado pelo Shopping Olha que Salinas. bom. É muito legal. O espaço dentro de rádio, as rádios têm apoiado. E a gente tem alguns. Eu tenho um hotel, uma pousada, pousada lá de Carapebus, maravilhosa, que o pessoal tem, a Lourdes tem ajudado muitíssimo a gente nesse projeto também. Tem várias empresas. Na verdade, não tanto com recursos diretos financeiros, dinheiro, Sim, mas com apoiando logística, com apoio. isso. Exatamente. A gente tem conseguido, e essas empresas de turismo, que, na verdade, é uma via de duas mãos, mão dupla. Enquanto eles divulgam o Geoparque, e muitos colocam a nossa logo está na página deles, e a deles está na nossa página, ao mesmo tempo, a gente tem trabalhado junto com eles na identificação de locais, de roteiros. Inclusive, esse ano era para acontecer agora em junho, e acontecer um evento grandioso para a gente no Geoparque, que seria o Live Mundi, que é um projeto fantástico, que ocorre no Rio, sobre sustentabilidade ambiental, e que a gente estava ajudando a organizar com as escolas, com as empresas da região, mas, infelizmente, acho que essa pandemia bagunçou um pouco a nossa programação de 2020. Mas tem muitas empresas e muita gente. E é um ano para a gente pensar, né? Eu acho que é um ano para a gente se organizar Sim. também.
é um momento, né? Mariana Tô está vendo dizendo aqui aqui. que não está morando mais no Geoparque, não. Ela está fazendo doutorado na UERJ agora, Ah, mas tudo bem, no no Rio, programa né? de pós-graduação em meio ambiente. Que linda. Ela é uma grande É, pessoa. Marcelo aqui da CPRM, né? Geoparques, um instrumento de desenvolvimento local sustentável com geração de emprego e renda. Isso. Pimentel falou aqui, né? Perfeito. É um apoio que agrega para ambas as partes, tanto a rede privada como o Geoparque. Sim, Exatamente. Esse apoio, como você falou, ele não precisa necessariamente ser financeiro, né? Pode ser uma hospedagem para um pesquisador, né? Ou um coffee break para um evento, uma ajuda, né? é, Uma logística de um carro que você possa emprestar para a locomoção do pesquisador, para fazer ali, né, um trabalho de levantamento nos geossítios. Acho que tudo isso é uma contribuição, né? É cooperação, como a gente tinha falado a com o gente Marcos tem na semana passada. exatamente com quem a gente está tendo uma cooperação muito estreita nesses últimos tempos, o pessoal do turismo, dos Convention Bureau, que é totalmente privado, né? Eles têm não Sim, só divulgado, mas apresentado a gente, a pessoas, apoiado, por exemplo, o nosso workshop, o segundo workshop agora, eles estão apoiando, enfim. é, sim. eu acho que são processos, abrindo portas. Eu acho que isso é Sim, muito eu importante. acho que isso é interessante, inclusive quando a gente está com um projeto embaixo do braço, por exemplo, e vai conversar com alguém da empresa, da iniciativa privada, né? Deixar às Aham. vezes claro assim para ele, que às vezes quando você fala em apoio financeiro, o pessoal já corre, né? Então, assim, muitas vezes você, É, olha, não tem como apoiar financeiramente. Mas se a gente já é, deixa é. claro, olha, o apoio pode vir de outra forma, pode vir, né? O que a gente quer é agregar, a forma que você puder nos ajudar aí, né? Como você falou, é bem-vindo. Então, acho que isso é uma forma de segurar, de atrair as pessoas para essa cooperação. Né? Uhum, uhum, Pronto, exatamente. vamos Na questão do encaminhando. artesanato também, né? Enfim, Sim, que é parte dessa coisa tudo, né? Também. Uhum. também, sim, valorizar, né, o trabalho local, é o que eu sempre digo, assim, aos Sim, alunos, quando a gente viaja, eu digo, olha, gente, é interessante a gente comprar, nem que seja né, uma coisa, um chaveiro. Não, mas tá, sim, vamos comprar, para a gente tentar movimentar a economia local, quando você vai, né, se a verdade. gente faz uma viagem dessa, vai para uma cidadezinha, tentar comprar ali, levar um artesanato, nem que não seja para você, leva para dar de presente a alguém. Eu acho que isso é muito Exatamente, importante para a gente manter essa economia local. com certeza. Uhum. Eu vou começar a me encaminhar aqui já para as perguntinhas finais. A Tá. questão que tem colocado aqui, né? A questão da sinalização na região, acho que você já falou a questão dos painéis, né? Que já É, foram colocados a esses painéis. É muito interessante. Eu pretendo, né, nas próximas lives, para a gente terminar esse mês de Geoparque, a gente vai quero falar sobre inventário, geoconservação, né? Falar sobre uma live só sobre geoeducação, e acho interessante a gente trazer uma live sobre geocomunicação e a gente falar de painéis. Porque quando a gente vê sim. o painel posto lá, a gente não sabe o trabalho que isso dá para a gente Nossa, confeccionar, elaborar um painel, né, na linguagem acessível, né, fora da nossa linguagem técnica. Eu lembro quando a gente estava fazendo os painéis do doutorado, eu ficava no corredor que fazia pergunte ao pessoal que não é da área, peça para eles verem. Né? Eu melhor saía com o fazer painel, isso. chegava em casa, mostrava para a mãe, pegava o pessoal do corredor da universidade, ó, vê isso aqui, o que, é que você acha? Então é muito importante essa questão da linguagem que a gente trabalha. Então, assim, eu espero que a gente consiga fazer uma live aqui só sobre painéis, a gente falar sobre essa questão da divulgação, A né? Esses interpretação. painéis. Isso, porque assim, são painéis autoexplicativos, né? Eles precisam ser. Nem sempre se vai ter um guia para passar com você naquele painel e explicar o painel. Então, o painel, a linguagem dele ele tem que ser, né, pouco texto, né? Mais imagem. Exatamente. Uma É pergunta. difícil. Isso, a gente não falou ainda dos mascotes do Geoparque. Tem os mascotes, É. né? Que tinham nos botões. Eu até coloquei aqui como surgiu essa ideia dos mascotes. Os mascotes, na verdade, é um projeto da geógrafa Gisele Vasconcelos, Ferola Vasconcelos, lá do Eterrar. A Gisele é uma pessoa criativa ao extremo e tem um senso de humor fantástico. E aí ela pensou em personagens para o Geoparque. Ela é professora, né? E ela pensou nos superferas, na verdade, que são as super esferas da Terra. A atmosfera, a Fantástico. hidrosfera,
pirosfera, litosfera e Hipólito, o estromatólito. Cada um deles é Átmos. Átmos vive nas dunas, soprando, mas ele também se formou lá no início da Terra. Então, ele escreveu os livrinhos que são Gente, a história da evolução da Terra até chegar aos tempos atuais, com a presença do Homo incorrectus. E, no final, as crianças são chamadas a trabalhar em defesa dos superferas pela geoconservação, né? Então, tem hidros que trabalham na erosão. Então, a gente coloca os superferas num projeto educativo das crianças nos geossítios. Então, por exemplo, nas dunas mora Átmos. Hidros está lá no Mangue de Pedra, mas lá também está Litos, na Falha. Tá? Onde tem os diques, que são maravilhosos, está Piros, com fogo, com vulcanismo. Ai, né? gente, fantástico. E nas lagunas está Hipólito, estromatólito, produzindo oxigênio, trazendo vida para a Terra. Né? Então, é um pouco dessa história. Surgiu daí. E aí a gente fez uns bonecos, né? Tem os bonecos em 3D, já com modelagem. A ideia é fazer produtos, ter os bonequinhos mesmo. Os bonecos em plano, a gente tem já os modelos, os moldes para fazer. E os geoprodutos, né? Os geoprodutos dos bonecos, dos mascotes. A autoria da Gisele, eu dei só palpite, né? E me diverti muito enquanto ela escrevia. Não, é fantástico, eu achei fantástico. E é interessante porque a gente consegue abarcar um grande número de público e de todas as faixas etárias, né? Desde a criança ao adulto. Então, na verdade, não é uma estratégia, são várias estratégias. No Museu Nacional, no programa de pós-graduação, eu orientei uma aluna, a Silveira, com os superferas, num projeto em que ela trabalhou com os professores a aplicação dos superferas no currículo da primeiro segmento. Né? E foi muito interessante o resultado, não só do ponto de vista do que os professores puderam ver, mas do que eles puderam sugerir também, de como colocar. Foi muito interessante. A pesquisa também vai junto, né? Da aplicação dos produtos, né? Esses são os fofos, né? Esses superferas. Eu achei. Era uma pergunta que eu não podia deixar de fazer. Tá aqui, como surgiu a ideia dos mascotes, que eu achei fantástico. Fantástico mesmo. São vários, muito né? Bom. Porque o território é muito variado. Então, tinha que ter a representação de tudo. E a ideia dela de fazer esses superferas com hidrosfera, atmosfera, muito legal, né? A família. Ficou fantástico. Eu estou vendo aqui que a gente teria mais, Humberto, né? Quais atividades. As atividades de geoeducação têm sido mais aceitas. Eu acho que você já acabou já explanando vários. Inclusive, os mascotes não deixam de ser uma estratégia de geoeducação também. Também A Elizabeth falou, temos brechas tectônicas. Temos, lindas. Lindas de pedra. As nossas falhas são incríveis, são muito didáticas, são fantásticas. E formam pequenos grabens, que no caso do Mangue de Pedra, por exemplo, propiciam um aquífero para um manguezal abastecido por água subterrânea. A geo e a biodiversidade assim, vivendo lado a lado. Juntas e misturadas, vamos dizer. Juntas e misturadas. Muito exatamente. Bom. A Lua está dizendo aqui, ó, Lua Ramos. Lua Rumos, vai virar desenho animado. A gente quer fazer exatamente o desenho animado. Queria muito fazer esse desenho animado. É difícil, gente, para fazer. Muito Sem bom. dinheiro também. Gente, a gente esbarra em alguns obstáculos, a gente vai tentando fazer o que a gente pode. Mas a gente está pensando com os alunos lá da universidade
tem uma aluna que fez um contato lá com um grupo da área de informática que, de repente, trabalha com games, né? Que fazem games. Para a Fantástico. gente botar os nossos super feras em game e em desenho animado. Muito bom, fazer uma animação. Pimentel tá falando aqui, É, dá para fazer uma live sobre cada tema. Vou adorar. Vamos sim, Pimentel. Vamos fazer. A ideia é que a gente consiga fazer isso. Vamos sim. é. Professora, eu vou chegando aqui assim, né, no final já para a gente, né, eu acho que assim a gente conseguiu responder quase todas as perguntas. Luana está falando aqui a comunicação, por que não está nos 5Gs ou seria 6Gs trabalhar? Na verdade, esse termo, né, começou com 3Gs, né, lá atrás. Eram os Não, dá 3Gs, para. depois a gente foi para Não, os 5Gs. e tem G que não está colocado, mas que já existe discussão da Isso, geoética, por exemplo. É um G importante. A exatamente. geoética, com A certeza. geoética. Tem Muito vários Gs trabalhada novos pelo aí. professor Paulo, né? Com certeza. Que mais? Roselia. Ah, tem uma pergunta aqui sobre que tipo de mapa, né, o relatório, nós podemos produzir para criar o tombamento dos quais experiências. Vocês têm algum geossito, algo tombado? Não. Temos. Tem? Temos. Aham. Os costões, talvez um dos casos mais emblemáticos. As últimas áreas ainda não ocupadas em Búzios foram tombadas pela questão geológica e biológica. O Ah, tombamento a gente fantástico. participou, a professora Renata Schmidt, né, e eu, pela geologia, e o Sil, do Jardim Botânico, e o Ronaldo, já falecido, que era do INEA, atual INEA, né? Fizeram a parte da biologia. E as últimas áreas, Fantástico. dentro daquela área que os terrenos custam caríssimos em Búzios, a gente conseguiu, em 2004, 2006, eu acho, o tombamento, e hoje fazem parte do Parque Estadual da Costa do Sol, ou seja, além de serem tombadas, elas, justamente por estarem preservadas por conta do tombamento, puderam ser incorporadas a um parque estadual. Isso Fantástico. também é muito interessante. Boa. Tem uma dupla proteção, vamos chamar assim, né? Que bom. Pronto, eu acho que a gente, né, respondeu bastante, foi ótimo essa live. A gente acabei de ser avisada aqui, Vitória me avisou que a gente está com 1h30 de live já. Gente, muito obrigada Eu por agradeço segurarem muito. aí, né? 1h30 de bate-papo. Natália está por aqui. Nossa, Muito parece que foi obrigada menos. mesmo. A gente vai conversando aqui. Acho que isso que é bom, né? Esse bate-papo descontraído, a gente vai, É. pergunta, segue o roteiro, foge um pouquinho, né? Ver o que é que o pessoal está falando. Isso é maravilhoso. Então, assim, queria mais uma vez agradecer, Eu que tá? Por agradeço. ter aceito. Muito obrigada, professora Cátia. Você assim, desde como eu disse, né? A gente se conheceu lá em 2011, eu aluna começando, eu vi em você, assim, aquela potência. E eu via e né, me inspirou e me inspira, né, Ai, que bom. muito, bastante, Isso me emociona né, muito, sabia? desde sempre, Nossa Senhora. Então, assim, eu fico, não falando que eu sou chorona. Então, assim, é um prazer muito grande hoje, né, poder Foi meu. conviver e um bate-papo desse com você. E eu, há 10 anos, 9 anos atrás, eu não imaginaria, né, que a gente estivesse aqui, né, ainda mais Que no meio coisa, né? né, de Como uma é a loucura vida, né? dessa que a gente está passando. Mas, assim, eu fico muito feliz, tá? Acho Eu que nos também. alegra, né? São momentos, né, que a gente está passando difícil, como eu digo. São momentos como esse que nos alegram, saber que tem uma turma aqui. A gente bateu, teve hora que eu olhei, tinham 110 pessoas aqui, junto com a Nossa, que gente, legal. turma Que legal. interagindo, né? Que Então, assim, eu só legal. tenho que agradecer a você, a todo mundo que ficou Eu que aqui, ainda agradeço. estão, né? Ainda tem uma turma aqui, né? Os alunos, os professores, os colegas, né? Muito obrigada, Karine e Elisa, que estão aqui ajudando, Vitória, que está aqui na produção,
Tá, então, muito obrigada. Eu Eu que queria dizer para todo agradeço. mundo, a gente sempre dá um spoilerzinho das semanas seguintes, né? Então, como eu disse, esse mês de abril, ele foi um mês dedicado justamente aos geoparques, para a gente justamente tirar todas as dúvidas, né? Desmistificar, divulgar os geoparques, né? Cada categoria de geoparque. Então, assim, semana que vem a gente vai ter a turma do Geoparque Araripe aqui, né? Estou conversando Perdi. com o professor Carlos Clever para a gente, né, conversar sobre o Geoparque Araripe. E a gente finaliza o mês com o professor Patrício Mello, da Geolac, né, que é a rede de geoparques da América Latina e Caribe. Então, eles vêm para fechar esse ciclo, né, de conversa, de bate-papo sobre o geoparque. Então, aí a gente traz o Geoparque Araripe, que é o nosso, né, o único geoparque mundial da Unesco, e a Geolac, que é a nossa rede, né, que é a nossa rede de geoparques da América Latina e Caribe. Então, acho que a gente fecha esse, né, esse ciclo de conversas sobre geoparques, e aí a gente vai, obviamente, em todos os outros encontros, falar de geoparque, mas aí já do ponto de vista da geoconservação, dos inventários, da geocomunicação. Então, assim, cada mês de maio a gente já está preparando o mês de maio aí para vocês, tá? Então, aguardem que a gente vai vir com novidades, se Deus quiser. Então, a professora quiser falar mais alguma coisa, já falei muito. Agradecer mais uma vez, tá? E dizer que Eu só tenho a agradecer. terça-feira, 11 horas, a gente está aqui novamente. Por favor. Obrigada, Thaís. Só tenho a agradecer e dizer para o pessoal, fique em casa, viu? É Fiquem em importante. casa, só saiam, né? Quem realmente precisar sair. Necessário. Exato, necessário. Então, um beijo. Obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Cuidem-se, cuidem de si, cuidem dos outros, né? Do Exatamente. próximo. Tá? Tchau, Tá bom. tchau. Vai ficar Tchau. gravado aqui. Quem não pôde assistir, Ah, que bom. assista. Tchau. Obrigada. Tchau.